Pessoal, boa noite. Então vamos iniciar a aula de hoje sobre contrato de trabalho, pessoal, tá? Nós já falamos um pouco sobre ele, né, no artigo 7º e tal, mas agora a gente vai entender melhor os elementos e as características de um contrato de trabalho. Pessoal, de acordo com o documento que vocês têm aí em mãos, tá? O item 5 aí, né, em PDF que está lá na área do aluno, nós temos os elementos desse contrato de trabalho. Mas antes disso, eu gostaria de ler o conceito de contrato de trabalho com vocês, pessoal. Olha aqui, seria um negócio jurídico pelo qual uma pessoa física, que no caso o empregado, se obriga, mediante o pagamento de uma contraprestação, ou seja, o salário, a prestar trabalho não eventual, ou seja, habitual, em proveito de outra pessoa. E essa pessoa pode ser física ou jurídica, que seria o empregador, a quem fica juridicamente subordinado, ou seja, existe a subordinação. Então, dentro desse conceito aqui, pessoal, entra a história lá do chopp com S, tá? O que faltou nesse conceito aqui do doutrinador Délio Maranhão? O último P. Alguém aí lembra o que seria esse último P? Alguém já estudou um pouco melhor aí sobre a possibilidade de pessoa jurídica também ser empregado ou não? Pessoal, por incrível que pareça, essa situação ela existe, tá? Porém é algo que não deveria existir. Ah, como assim? Eu não estou entendendo. Porque quando a gente fala em pessoa jurídica, né, não tem como assinar a carteira de uma pessoa jurídica, tá? Porém, pessoal, a gente tem a seguinte situação. Se... peraí. Rapidão, pessoal. Se essa pessoa jurídica de fato prestar serviço com todos esses requisitos, né, do chopp aí com S, de forma subordinada, de forma habitual, de forma onerosa e pessoal, ela não é uma pessoa jurídica prestando serviço. Na verdade, ela é um empregado que está, né, passando ali por uma fraude em que uma empresa submeteu ele nessa situação e, consequentemente, isso acaba gerando o que na Justiça do Trabalho? Um vínculo trabalhista. Só que esse tipo de vínculo ele só é reconhecido quando essa pessoa ajuiza uma ação discutindo essa relação dela na Justiça do Trabalho. Porque até que se prove ao contrário, ela é uma pessoa jurídica, ou seja, um MEI, ou às vezes até um micro empreendedor, né, a empresa de pequeno porte, enfim. Tem várias situações que algumas empresas pedem para essas pessoas físicas abrirem uma pessoa jurídica simplesmente para não pagar os direitos trabalhistas. E a alegação é simples: nós não temos condições de te pagar como empregado, então a gente só contrata assim. Ah, professor, então se ele aceitou aquela condição de pessoa jurídica, não há que se falar em relação de emprego. Calma, meu amigo, não é assim que a gente deve analisar. A gente deve analisar, na verdade, a verdade real. Uma coisa é uma pessoa desesperada na rua sem emprego, com 2 filhos passando fome, né, com a mulher enchendo o saco dele lá com aluguel atrasado, né, e é claro que essa pessoa ela vai se submeter a qualquer proposta de trabalho que ela receber ali. Então, a gente tem que partir aí do princípio do direito do trabalho, que é o princípio da proteção, da hipossuficiência, né, do seguinte entendimento: o empregado ele não tem muita escolha, né? É difícil um empregado chegar até um empregador e ter condições de negociar um contrato de trabalho. Mas isso também não significa que ele foi coagido a assinar um contrato de trabalho. Tá? É muito difícil um juiz acreditar nisso. Ah, então a empresa te obrigou a assinar um contrato como MEI
um contrato aí como prestador de serviço, ou até mesmo como um autônomo, pessoa física, só para não reconhecer o vínculo? Não, não é bem assim. A verdade é que o conceito de contrato de trabalho a gente acabou de ler aqui, e os requisitos dele, eles existem, né, desta forma que a gente leu aqui. E quando todos são preenchidos, o que a Justiça do Trabalho faz? Ela afasta essa simulação de relação de trabalho, já não seria uma relação de emprego, para que os direitos trabalhistas dessa pessoa jurídica sejam reconhecidos como se ele fosse uma pessoa física. Então, consequentemente, ele receberia o 13º daquele ano que ele trabalhou, né, o proporcional após a saída dele, receberia o FGTS todo o período, as férias. Se ele vier a fazer hora extra, ele pede hora extra normalmente, como se ele fosse uma pessoa física mesmo trabalhando. Se ele receber menos do que outros empregados que estavam lá na empresa, ele poderia vir a pedir uma equiparação salarial. Então, na prática, é como se a gente imaginasse esse empregado como pessoa física, mesmo sendo pessoa jurídica, e a gente pede tudo, tá? Como vocês já estudaram aí os princípios do direito do trabalho junto comigo, né, são 2 princípios que a gente tem que analisar aqui, que os direitos do empregado eles são irrenunciáveis, ou seja, mesmo ele tendo aceitado essa condição de prestador de serviço, né, ele não estaria renunciando a esses direitos que ele vem a ter com o reconhecimento do vínculo. E tem também o princípio da primazia da realidade, que significa que a verdade real vai prevalecer sobre esse contrato fraudulento, tá? E aí, como a gente já fala constantemente sobre fraude aqui, né, no direito do trabalho, a gente sempre vai utilizar como fundamento o artigo 9º da CLT, que fala lá que são nulos de pleno direito os atos praticados com a intenção de fraudar os direitos trabalhistas. Ah, professor, mas a empresa não tinha intenção. Ela poderia até não ter. Eu já vi várias empresas seguirem orientação de advogados que não são da área trabalhista, né? Porque se alguém orientou é porque não é da área, né? Não conhece esse tipo de ação. Ou então foram orientados inclusive por contadores, né? sobre o seguinte argumento. Olha, o seu custo vai diminuir pela metade. Você paga ali o valor mensal para a pessoa e pronto, acabou. Né? Paga ali R$1.000, não tem 13º, não tem férias. É a melhor e mais segura contratação que existe hoje. Eu já diria o contrário, pessoal. Eu já falaria sim para um cliente que queira fazer esse tipo de contratação. Meu amigo, você pode até fazer. A pessoa pode até trabalhar como se fosse o melhor, entre aspas, prestador de serviço do mundo. Mas se essa pessoa sair um dia da empresa, ela vai ter até 2 anos para pensar se vai propor essa ação ou não. E dentro desses 2 anos, ela, por incrível que pareça, às vezes eles passam por alguma dificuldade financeira ou simplesmente conversam com alguém que é da área, né? Que no Brasil quase não tem advogado, basta você abrir a porta da sua casa que você já tropeça em um. E aí, meu amigo, ele vai contar essa história que eu estou contando para vocês aqui, né? Para esse prestador de serviço, e ele vai querer correr o risco de ajuizar uma ação e de ter esse vínculo reconhecido. Então, o último P, pessoal, seria de pessoa jurídica, que quando ela preenche todos os requisitos aí do vínculo trabalhista, ela passa a ser um empregado pessoa física. A gente descarta tudo, a gente declara nulo contratos, declara nulo emissão de notas fiscais. Inclusive, a gente pede isso tudo de volta para o empregado a título de dano material. Tá? Por incrível que pareça, a gente ainda coloca nas petições da seguinte forma: ó, ele nem tinha intenção de ser empregador ou empresário, né? A verdade é que ele só foi abrir essa empresa por solicitação da empresa mesmo, né, que contratou ele. E aí, por incrível que pareça, quando a gente vai atrás de provas, de vez em quando a gente ainda se depara com as próprias empresas negociando toda essa parte para o empregado. Isso aí eu chamo de tiro no pé.
né? É a famosa fraude mal feita. A própria empresa abre uma empresa para o empregado trabalhar. Pessoal, isso para mim é algo assim que o juiz vai ver, vai dar uma risadinha e vai falar: meu amigo, esse caso aqui não tem como a empresa escapar, não. E eu também chamo isso aí de bomba atômica, pessoal, porque a gente nunca sabe o dia que ela vai explodir, mas está lá na empresa trabalhando, e quanto maior a remuneração desse cidadão, ou seja, vamos supor que ele ganha ali 10 mil reais por mês, e que em tese estaria tudo incluso, 13º, férias, FGTS, só para não ter que anotar a carteira e ter aquela burocracia toda, né, de um empregado. Pessoal, os 10 mil reais seria a base de cálculo dele para efeito de cálculo de verbas contratuais e rescisórias. Então, assim, não adianta a empresa depois falar que estava tudo incluso nesse valor que da nota fiscal que era emitida, tá? Já que é fraude, a gente, né, usa isso como a base de cálculo dele, tá? Eu já atendi alguns clientes aqui que eles falaram: não, eles aumentaram um pouco o valor da prestação de serviço, porque eles foram calcular lá minhas férias, meu 13º, já colocaram tudo nesse valor. Eu tive que falar: problema deles. Como que o juiz vai entender isso aqui? Não, o valor é mensal, né? E pronto, acabou. Como que você vai reconhecer que recebeu férias e 13º dentro de um valor que não tem nada discriminado? É a história lá do salário complessivo, né? Se não tem discriminação do que está sendo pago, não foi pago. E aí volta a falar aquela história de quem paga mal, paga duas vezes. Tá bom? Alguém ia fazer alguma pergunta aqui? Parece que eu escutei um áudio. Não? Então vamos prosseguir aqui. Eu vou deixar as perguntas para o final da aula, tá? Sobre o contrato de trabalho, pessoal. Vamos falar agora sobre os elementos deste contrato de trabalho. Eu tenho aqui o material aqui, que eu vou compartilhar aqui com a turma da faculdade. Temos já 23 pessoas aqui assistindo. E aí eu vou compartilhar a tela aqui para ficar mais fácil para vocês, pessoal. Pronto. Tentem acompanhar por aí. Eu vou falar item a item aqui. E como é bem resumido, vocês vão anotando aí. Pessoal, sobre o primeiro ponto aqui. Quais são os elementos do contrato de trabalho? O primeiro aqui é agente capaz. Professor, o que seria agente capaz? A gente tem que lembrar lá que existem os relativamente incapazes, ou seja, 16 e 17 anos, né, e que a partir dos 18 anos nós somos capazes de, né, assinar qualquer contrato, né, e seria um contrato totalmente válido aí, né? A gente seria uma pessoa física capaz de realizar negócios. Só que aqui a dúvida que surge então, o menor de 16 anos não pode realizar um contrato de trabalho? E aí, pessoal, o que a nossa Constituição Federal fala? A partir de quantos anos que uma pessoa pode começar a trabalhar de carteira assinada? Se alguém lembra aí, pode falar, por favor. Eu acho que, inclusive, na aula do artigo 7º a gente falou sobre isso, viu, pessoal? Mas para quem não lembra aí, é a situação, pessoal, do menor aprendiz, tá? A partir dos 14 anos hoje, no Brasil, é possível começar a trabalhar, tá? Tem algumas condições, umas regras especiais pela situação, né? Um contrato por prazo determinado, é um contrato que o menor não pode trabalhar em condições perigosas, insalubres, em atividade noturna, é um contrato que geralmente ele recebe um percentual de FGTS menor, tá? Normalmente que eu falo porque às vezes a empresa quer pagar os 8%, mas é de 2% no caso aí do menor aprendiz. E é um contrato para que esse menor comece a vida profissional dele, tá? Inclusive eu acho muito importante que os menores de idade, né, a partir dos 14 aí, eles ingressem no mercado de trabalho, né? Vai ser a primeira experiência profissional dele, pensa, tanto que ele vai estar empolgado, né? Eu acho que é melhor
que ficar na rua aí sem fazer nada, só mexendo no celular. Ou então, né, se os pais não quiserem que esse menor trabalhe, que invistam aí em cursos, né, de qualificação para esse menor começar a ser uma pessoa competitiva no mercado de trabalho. Mas a ideia aqui é, a partir de 14 anos seria lícito, só que aí nesse caso já teria que ter autorização dos representantes legais, beleza? Sobre o objeto lícito, pessoal, vamos lá, aqui vocês têm que entender duas situações diferentes. Existe atividades lícitas e atividades proibidas. Ah, professor, não estou entendendo. Atividades ilícitas, quer dizer, e atividades proibidas. Exemplo, o cara que trabalha como traficante contratou mais 2 pessoas para distribuir droga. Pessoal, mesmo que essas 2 pessoas preencham todos os requisitos do vínculo trabalhista que a gente falou aqui, né, sobre o chopp com S, ele não teria a possibilidade de ter esse vínculo reconhecido. Por que não teria? Porque é uma atividade ilícita, tá? O Brasil não reconhece essa atividade como lícita, né? A droga aqui, ela é inclusive, né, o uso dela tem lá as penalidades lá, inclusive criminais para quem usa e tal. Enfim, por ser uma atividade ilícita, seria impossível de ter um contrato de trabalho nesta situação. Agora, quando eu falo em atividade proibida, aí, pessoal, já é diferente. Aí eu já conseguiria ter um vínculo reconhecido se alguém trabalhar nessas circunstâncias. Por exemplo, um menor que trabalha à noite. Uai, é proibido. Mas e aí, só porque é proibido ele não vai ter esse direito reconhecido perante a Justiça do Trabalho? O empregador, ele não pode se beneficiar com essa situação. Ele teria que, né, na verdade, deixar de contratar uma pessoa nessas circunstâncias. Mas já que contratou, ele, né, de fato assume os riscos e, consequentemente, pode ser até condenado aí por um dano moral, alguma coisa nesse sentido, tá? Principalmente se o reclamante comprovar. Outro exemplo aqui de atividade proibida, mas que é comum hoje em dia: policial militar que trabalha em empresas privadas, principalmente aí no ramo de segurança. O estatuto lá da Polícia Militar, ele proíbe que os policiais militares eles trabalhem em empresas privadas. Mas quando eles trabalham e têm lá os requisitos do chopp, eles conhecem, têm a possibilidade de reconhecer esse vínculo trabalhista na Justiça do Trabalho. Então, apesar de ser proibido, é possível o reconhecimento, tá? Diferente da atividade ilícita, tá? Outro exemplo clássico aí que cai em prova seria o de prostíbulos, né? Que tem lá situações que as prostitutas trabalham, né, em boates, né? Só que na verdade elas não recebem salário e 13º. Aí por ser considerado, né, uma atividade ilícita, aí elas não têm esse direito reconhecido. Aí vem a exceção, né? Salvo se ela comprovar que era dançarina, né? Mas aí tem que comprovar também que o ambiente era legal, algo bem transparente ali perante o juiz do trabalho para você ter essa possibilidade aí, já que ainda não é uma profissão regulamentada por lei, né? Se bem que já tentaram aí. E por fim, pessoal, tem a situação aqui. Sobre a pergunta do Rafael aqui, ó, Rafael, se ele tiver 16 anos e for emancipado, a única diferença aí é que ele vai poder assinar, por exemplo, as verbas rescisórias dele, né? Que lá na lei, quando a pessoa é menor, ele teria que assinar juntamente com os representantes legais. Aí, no caso de emancipação, se ele comprovar perante a empresa lá, eu entendo que seria viável a assinatura dele de forma individual. Voltando aqui, pessoal, sobre os elementos, de forma prescrita ou não em lei. Aqui eu já diria que esse elemento ele evolui com o tempo, tá? Então, assim, tem muitas profissões que elas vão surgindo, né, com a evolução da sociedade. Por exemplo, nós temos aí, né, uma evolução constante da internet, das tecnologias, de equipamentos.
e às vezes a lei não faz esse acompanhamento, tá? E como isso tudo vai mudando de forma muito rápida, às vezes vai existir alguma função, né, que a lei sequer reconhece aquela função, mas a empresa não pode ficar sem amparo legal. Então, mesmo quando não tem previsão legal e tal, vai existir essa possibilidade de contratação, tá bom? Aí vai ter que usar aqueles critérios de analogia, né, de equiparação, enfim, para conseguir chegar no um bom termo ali, né, no bom contrato de trabalho, tá bom? Então esses são os elementos, pessoal, e agora eu vou falar sobre as características do contrato de trabalho, tá? E a primeira que eu vou falar aqui, pessoal, é sobre o direito privado, tá? Diferente aí do concurso público, né? Que você passa ali por um estudo do edital, estuda que nem um condenado, né? Sobre essas provas aí, faz questões aí, né? Até conseguir decorar tudo. Aqui já não é assim. Você não vai passar por uma seleção imparcial, né? Concurso público, a banca tem que ser totalmente imparcial. Ela contrata você de acordo com o seu conhecimento técnico sobre aquele assunto que eles querem, né? Eles colocam a prova lá. Alguns concursos vão ter provas, né, de primeira, segunda, terceira, quarta fase. Daqui a uns dias serão 10 fases, viu, pessoal? Tá cada dia mais concorrido. E aqui não. Você, como empregado, geralmente você procura um emprego, né? Alguns empregadores, eles divulgam essa vaga de maneira imparcial ou não. Quem não nunca viu alguém sendo contratado aí por uma simples indicação, né? Você contrata ali seu amigo porque alguém indicou, né? Alguém foi lá, falou que você é bom de serviço, a pessoa acredita em você, vai lá e contrata, tá? Mas hoje, pessoal, o que a gente vem orientando as empresas aí para fazer um processo seletivo bem feito, né? Concurso público, por exemplo, eu acho assim interessante essa seleção deles, né? Quem entra realmente é quem estuda pra caramba, né? Quem merece mesmo estar lá. Eu acho que a pessoa, né, de fato tem foco, né? Tem vontade de estar lá. E quando a empresa faz um processo seletivo de uma certa forma imparcial, com várias etapas, isso significa que ela está preocupada com quem vai assumir essa vaga de emprego, tá? Mas ela não fica presa a nenhum tipo de formalidade. Se ela não quiser fazer seleção nenhuma e te contratar, tudo ok, tá? O que ela não pode fazer são estabelecer critérios discriminatórios, né? Que isso aí realmente a lei proíbe. Mas a vontade das partes, pessoal, é privada. O Estado ele não interfere nessa questão, né? O Estado, na verdade, ele faz incentivar alguns tipos de contratação, né? Como pessoas com deficiência física, os portadores de necessidades especiais, né? E aí existem alguns critérios que a lei estabelece em percentuais para que essas empresas cumpram esse tipo de acessibilidade, né? Essas pessoas também terem oportunidade aí no mercado de trabalho. Mas isso aí geralmente acontece com grandes empresas, tá? E outra coisa, pessoal, apesar de ser um ramo privado, isso também não significa que ele não está sujeito às leis do Estado, né? E aqui quando eu falo em leis, pessoal, eu estou falando aí da Constituição Federal, estou falando da CLT, das leis especiais, estou falando inclusive das fontes autônomas, né, que são as fontes instituídas ali pelos sindicatos e pelo empregador empregado. Então ele vai ter que ter esse respeito, né, perante o Estado aí, porque também não é algo que ele pode formalizar ali do jeito que ele bem entender, tá? Principalmente falando aí de uma relação de emprego. Sobre a característica informal, pessoal, o que seria um contrato informal? Que não depende de solenidade nenhuma, tá? Esse empregado, quando ele é contratado, a empresa não precisa, por exemplo, publicar no Diário Oficial da União, no Diário Oficial do Estado, do município, não precisa publicar no jornal, não precisa fazer nenhuma colação, né? Aquelas reuniões para se tornar público, né? Não tem
requisito lá da publicidade que exige, né, o concurso público, não. Neste caso aqui nós estamos falando de algo que, olha, meu amigo, você serve para trabalhar aqui, você tem interesse mesmo? A pessoa falar que tem, meu amigo, né, significa que ele aceitou ali e já pode começar a trabalhar, tá? Mas o informal, pessoal, não significa que o empregado ele tem que fazer um teste de experiência de 10 dias para começar a trabalhar, não, tá? Eu já vi muitas empresas aproveitando aí da questão do empregado ser leigo e fazendo esse tipo de situação. E que não é justo, né, pessoal? A pessoa sai da casa dele, né? Ele gasta com gasolina ou gasta com vale transporte, trabalha ali 6, 8, às vezes 9 horas para, né, para a empresa perceber se ele é bom ou não. Vocês têm que lembrar aqui que o risco da atividade econômica é do empregador. Então, o que isso significa, pessoal? Que o empregador ele tem que admitir o empregado após a seleção, né, da vaga de emprego. Ou seja, escolhi o empregado, se ele começar a trabalhar, né, a partir de amanhã, amanhã já é o primeiro dia de trabalho dele, vai ser o primeiro dia, né, que deverá ser anotado ali na carteira de trabalho. E não trabalhar uma semana de maneira informal, sem contrato de trabalho, para depois formalizar isso, né? Até porque o artigo 29 lá da CLT ele determina que a formalização da CTPS seja feita em 48 horas. Então isso também tem que ser respeitado, beleza? Próxima característica, pessoal, contrato de trabalho bilateral. Isso mesmo, não existe o contrato de trabalho unilateral, né? Depende da vontade das duas partes. Não existe contratação de empregado sem existir um empregador e não existe o empregado trabalhando sem o empregador. Lembra lá, onde está o conceito do empregador? Lá no artigo 2º. Onde está o conceito do empregado? No artigo 3º da CLT. E quando você para ler esses dois artigos, você vai ver que um depende do outro ali. O empregador vai dirigir a prestação de serviço de maneira organizada, assumindo os riscos e vai pagar essa pessoa. E o empregado vai estar lá de maneira subordinada, habitual, pessoal, né? Então, ele vai aceitar essas ordens, né, que foram negociadas ali no contrato de trabalho e vai executar tudo que for necessário para gerar lucro, né? A ideia do final deste contrato de trabalho, pessoal, é a produtividade. Lembre-se dessa questão. Ninguém contrata alguém porque essa pessoa tem um rostinho bonito ou porque essa pessoa é minha amiga, é meu amigo. Não, meu amigo, se eu tenho uma empresa privada, né, e eu estou à procura ali de empregados, é porque minha demanda aumentou e eu preciso atender essa demanda, e se minha demanda aumentou, eu vou produzir mais, vou ganhar mais. A conta é simples. Se o empregado custa R$1.000, R$2.000 para minha empresa, eu tenho que lucrar com ele no mínimo R$3.000, R$4.000. Né? Se eu contratar alguém para ele empatar ou para diminuir meu lucro, o que vai acontecer? O empregador pode a qualquer momento rescindir esse contrato. Não é verdade? Então é por isso que é importante que esse empregado mantenha, né, esse contrato aí bem visto pelo empregador. É por isso que o empregado geralmente é o puxa-saco mesmo, né? Ele tem que ficar ali perguntando se o empregador precisa de alguma coisa. Quando ele termina um serviço, ele já procura mais serviço, né? Antes do empregador pedir alguma coisa, ele já quer saber se tem mais coisa para fazer. Faz de forma rápida, produtiva. Então, assim, de uma maneira que o empregador olhe para ele e fala: nossa, esse é o cara que eu precisava na minha empresa. Com certeza eu vou lucrar muito com ele. E são essas pessoas que geralmente são promovidas no futuro aí, que o pessoal sempre chama aí de puxa-saco, né? Alguém perguntou alguma coisa? Não? Então eu vou seguir. Eu vou deixar as dúvidas para o final aqui das características do contrato de trabalho e a gente conversa melhor. E outra coisa, pessoal, apesar de ser bilateral, aqui a gente está falando de um contrato praticamente de adesão, né? Quando o empregado chega lá para, né, formalizar o contrato, ele não consegue negociar muitas coisas.
E assim, o empregador ele vai usar aquele contrato de trabalho para se proteger e para colocar todas as necessidades que ele tem naquele contrato de trabalho. Então lá ele vai falar sobre jornada de trabalho, sobre remuneração, dependendo da empresa vai falar sobre comissão, vai falar que talvez já existe um regimento interno que tem que ser cumprido, vai colocar algumas questões que ele não pode fazer, algumas questões que são sigilosas, como que ele tem que se portar na empresa, enfim. Contrato de trabalho, eu entendo que é sim um contrato de adesão. Em pouquíssimas ocasiões o empregado negocia esse contrato de trabalho, mas é algo que vai ter validade ali entre as partes se não existir cláusulas abusivas, né, que seriam aí fora do contexto constitucional, da CLT ou da convenção coletiva, tá bom? Próxima característica aqui, pessoal, personalíssimo, tá? Aqui vamos falar mais uma vez sobre o requisito pessoalidade. O que seria um contrato pessoal, pessoal? É você entender que quem contrata alguém, contratou porque gostou desta pessoa, gostou do currículo, porque confiou nesta pessoa, porque para aquela necessidade que ela tem ali na empresa, aquela pessoa é excepcional. Então, por conta de tudo isso, ela não pode ser substituída. O empregado não pode, por exemplo, ligar para o empregador e falar assim, olha, hoje eu estou cansado, eu vou mandar meu irmão, vou mandar minha irmã, meu amigo. Não tem essa opção, tá? O empregado, ele é único. Se ele não vai, o certo é falta. Ah, eu tenho atestado, então leve o atestado, é uma falta justificada. Ah, não tem atestado, então, meu amigo, vai perder esse dia fora o DSR, né, que é o descanso semanal remunerado. Então é assim que funciona. E quando isso vai para a Justiça do Trabalho, alguém alegando alguma pessoalidade, a empresa tenta descaracterizar esse requisito, né, da relação de emprego. E a empresa, quando ela tenta fazer isso, ela de alguma forma tenta demonstrar que esse empregado pode ser sim substituído, tá? Então, por exemplo, naquele exemplo do MEI que eu dei lá, do prestador de serviço, se ele não tiver o vínculo existente, né, só tiver um contrato e a empresa conseguir provar que ele pode ser substituído a qualquer momento, de vez em quando ele manda outra pessoa, aí esse prestador de serviço começa sim a ser considerado um prestador de serviço, tá? Porque se ele entrar na justiça e isso ficar demonstrado pela empresa, ele não vai ter o vínculo reconhecido, tá bom? Então a pessoalidade ela é vista nesse sentido aqui. Próxima característica, pessoal, sobre a questão aqui do contrato ser comutativo. Como assim comutativo, pessoal? Significa dizer que existem contraprestações de ambas as partes. Como assim, professor? É o seguinte, o empregado trabalha para sobreviver, né, e para receber um dinheiro no mês subsequente. Ou seja, se eu trabalhar em abril, até o quinto dia útil de maio, o dinheirinho tem que estar na minha conta, senão eu vou ficar muito desmotivado, né, muito decepcionado com o meu empregador. Por quê? Eu trabalhei um mês, né, eu acordei cedo um mês, eu, né, fiz o que tinha que fazer, fiz tudo certinho, não recebi? Que sacanagem, né? Então, meu amigo, o empregado ele faz isso para sobreviver e receber seu dinheiro, né? Senão ele não estaria lá. E em contrapartida, o empregador tem que ter esse respeito por ele, cumprir essas obrigações do contrato de trabalho, que a principal seria o pagamento do salário, né? E as acessórias que eu diria seriam as que vêm em consequência desse contrato de trabalho. Ah, como assim? Uai, se ele fizer hora extra, eu tenho que pagar. Ou compensar, se tiver um banco de horas, né? Se ele completar o período aquisitivo de férias dele, eu vou ter que cumprir a lei, eu vou ter que conceder esse período de férias para ele e pagar de forma antecipada para que ele usufrua desse direito. Se ele chegar no final do ano, né, e trabalhar certinho, eu vou ter que pagar o 13º para ele. E, né, ele vai receber lá tudo, vai ficar super feliz. Então, são contraprestações que vão gerando, né, com o decorrer do contrato de trabalho. É isso que vocês têm que entender. E o empregador, é claro, ele tem que estar preparado para isso, né, pessoal?
O empregador não pode contratar alguém e depois ficar falando: ah, agora eu não tenho dinheiro para pagar suas férias. Ah, o 13º, o cliente não me pagou, agora como é que eu vou fazer? Ah, aquele cliente rescindiu o contrato e agora, né? Como que eu vou pagar o seu salário? Espera aí que eu vou tentar receber para depois de pagar. Pessoal, esquece essa situação, né? Hoje mesmo alguém me ligou, ele fez a seguinte pergunta, né? Meu empregador suspendeu o meu contrato, não fez nenhum tipo de contrato comigo, falou que o governo vai pagar, mas até agora eu não assinei nada. E agora, hoje, eles falaram que não vai deixar, não vai querer que o governo pague. E na verdade, ele quer fazer um acordo comigo e não sei o que, e não sei o que, tudo errado, sabe? E aí no final ele falou, ele pode fazer isso e tal. Eu falei, uai, né, você trabalhou aí, vai trabalhar para praticamente 2 meses e eles estão falando que não vai pagar, né? Ou faz aquela possibilidade de suspensão lá que o governo, né, concedeu mediante a medida provisória e deixa o governo pagar, ou, né, ele assume esse risco aí e pague. E os exemplos que eu dei aqui de cliente não pagar e etc. Pessoal, artigo 2º, o empregador assume o risco do negócio jurídico. Ou seja, mesmo se ele não receber de ninguém naquele mês, vai ter que pagar, tá? Sob pena de, né, receber várias rescisões indiretas aí, né, após o descumprimento das obrigações do contrato de trabalho, tá bom? Outra característica, pessoal, consensual. Por que consensual? Porque ninguém é obrigado a trabalhar para ninguém. Ou seja, você vai lá na empresa, não gostou da proposta de trabalho, tchau, não precisa aceitar. Empregador fez a proposta, o empregado aceitou e no dia seguinte não gostou da cara dele, tchau, tá? Não precisa ficar com esse empregado lá, pode ser dispensado a qualquer momento. Então essa é a ideia. E a partir do momento que o empregado ele entra na empresa, pessoal, ele é livre para pedir demissão a qualquer momento, tá? Tem gente que acha que não existe essa possibilidade, mas na verdade ela existe, sempre existiu. A diferença é que se ele pedir demissão, ele vai ter que cumprir o aviso, vai ter que ficar com o FGTS retido, não vai receber a multa de 40% e muito menos seguro-desemprego. Mas poder pedir demissão ele pede, né? Aqui eu costumo falar o seguinte, o que existe de relação de emprego, que o empregado não pede demissão e o empregador não manda embora, pessoal, não tem como mensurar. Porém, pessoal, isso se torna uma relação que, na verdade, ela deixa de ser uma relação tranquila, né? Fica aquela questão, o empregado desmotivado, o empregador com aquela cara, tipo assim, você já tanto faz, tanto fez aqui na empresa, entendeu? E fica aquela briga. Eu não vou te mandar embora porque eu não quero pagar o aviso indenizado e a multa do FGTS, e o empregado não perde demissão porque perderia todos os direitos que eu disse aqui agorinha. Então, a ideia aqui é ter um contrato, né? Um contrato digno ali das partes trabalharem felizes, né? Trabalharem ali de maneira tranquila, um com o outro ali, tudo ser negociado, bem conversado. Então a ideia do consensual é nesse sentido, tá? Outra característica, pessoal, de trato sucessivo ou débito permanente. Que significa isso? Que, em regra, a gente estudou lá um dos princípios da Justiça do Trabalho, do Direito do Trabalho, é o princípio da continuidade da relação de emprego. Então, em regra, o contrato, se ele não tiver contratos específicos, como contrato temporário ou contrato de experiência, tá? Ele já se inicia como um contrato indeterminado. Ou se existe o contrato por prazo determinado ou de experiência, ele for prorrogado, o que acontece na prática? Ele se transforma por prazo indeterminado. Ah, professor, o que significa então? Que eu nunca posso ser mandado embora? Muito pelo contrário, a qualquer momento você pode ser mandado embora, tá? E quando a empresa decide dispensar alguém, vocês têm que lembrar que existe dispensa sem justa causa e por justa causa, e que somente a por justa causa é que deve ser justificada, né, de acordo com o artigo 482 da CLT. Tem mais de 6 alíneas lá, tá? Mau procedimento, desídio, improbidade, ato lesivo contra a honra,
briga entre empregados, perda de alguma habilitação, enfim, são várias situações lá. Essas precisam ser justificáveis e precisam ser bem aplicadas, tá? Porque quando o empregador aplica uma justa causa mal feita, mal fundamentada, o que acontece na prática? O empregado contrata um advogado e pleiteia a reversão desta justa causa perante a Justiça do Trabalho. Consequência, ele vai receber todas as verbas como se fosse uma dispensa sem justa causa, tá? Receberia o FGTS, a multa, as férias proporcionais, 13º, inclusive a liberação das guias de seguro-desemprego, tá bom? Agora, a sem justa causa, pessoal, é quando eu já tenho aqui uma situação que eu não preciso justificar, basta o empregador ter essa vontade. E como que ele chega a essa conclusão? De duas, uma. Ou a empresa quer diminuir o custo, diminuir as despesas, né, já que a receita está quase empatando com a despesa, e aí ela costuma fazer aquela seleção, né? Olha, dos 10 empregados que eu tenho aqui, qual que é o pior? Né? O pior vai para o brejo, pessoal. Pode perceber aí que geralmente os que conversam demais, os que não produzem, os que ficam no WhatsApp demais, os que não perguntam se tem serviço, os que, né, geram aquelas intrigas no meio ambiente, a gente vai deixando essas pessoas, né, para a primeira oportunidade que a empresa precisar ali de diminuir os custos, aquela pessoa vai ser escolhida, pode ter certeza, né, diferente daquele outro exemplo que eu dei, né, que é um empregado que quer vestir a camisa da empresa mesmo, que quer somar, quer produzir, quer usar aquele tempo que ele tem ali para ajudar o empregador a continuar produzindo e pagando todo mundo, né? Que é a ideia de quem constitui uma empresa hoje, né? Então, pessoal, o trato sucessivo é assim, em regra não tem uma data final para acabar um contrato, mas também ninguém tem a estabilidade, tá? A estabilidade que existia antigamente, que era decenal, ela foi substituída pelo FGTS, né? Então, hoje, na verdade, o que recompensa o tempo de serviço que o empregado tem é os depósitos de FGTS, né? 8% sobre a remuneração por mês, e ao final, né, em vez de receber aí uma indenização, ele recebe, na verdade, aquela multa de 40% sobre esses depósitos de FGTS. Seria uma forma de recompensar esse empregado por todo o período que ele trabalhou na empresa, tá? E seria uma forma de gerar uma certa segurança para esse empregado que, né, de fato está deixando aquela empresa ali, porque se foi sem justa causa, geralmente ele vai receber o seguro e ainda recebe, né, como eles falam de maneira mais informal, o acerto, né? Que na verdade é a rescisão contratual, que ele sempre vem te perguntar se está sendo feito de forma correta ou não, tá bom? Ah, professor, então qualquer pessoa pode ser mandada embora a qualquer momento? Não. Tem as situações lá de estabilidades provisórias, né? A gente já estudou um pouco sobre isso. Por exemplo, casos de gestante, né, que tem estabilidade ali da confirmação da gravidez até 150 dias após o parto. Tem a história do dirigente sindical, do membro da CIPA, do empregado público, né, que tem que ter aquele processo administrativo para mandar embora. Então, tem uma série de detalhes que vocês têm que, né, ir vendo com o tempo aí para entender melhor essa questão de trato sucessivo, que na verdade não tem data para acabar, mas a qualquer momento ela pode acontecer, salvo nos casos de estabilidade provisória que teria que respeitar aquele período de estabilidade, tá bom? Outra característica, pessoal, contrato oneroso, tá? O que seria um contrato oneroso? Pessoal, o próprio requisito lá do artigo 3º da CLT fala onerosidade, ou seja, quem trabalha, né, trabalha por dinheiro. Quem trabalha de graça, pessoal, na verdade é um trabalhador voluntário, né? O governo aí, por exemplo, abriu várias vagas para trabalhadores voluntários. A pessoa vai lá, não recebe nada e ela só vai receber, né, na verdade, uma ajuda de custo ali para conseguir trabalhar,
um vale transporte, né? E vai receber ali um uniforme para conseguir atender as pessoas e tal, tá? Então, assim, isso não é ilegal, isso é legal, tá? Só que aí vai depender da condição da pessoa para aceitar um trabalho desse, né? Pessoa que geralmente aceita isso ou é por muito amor ao próximo, ou é porque, né, resolveu fazer isso do nada, ou então, né, a pessoa já tem dinheiro suficiente para não precisar de dinheiro para sobreviver. Porque geralmente quem já tem família para sustentar, né, já precisa aí, né, se sustentar sozinho, sem depender de ninguém, é quase impossível se manter sozinho ou dependendo do governo, né? Hoje, por exemplo, quem ganha um salário mínimo aí, né, seja do governo, ou seja até mesmo das empresas, a gente sabe que é uma dificuldade enorme para sobreviver, né? A gente não acha um aluguel aí de kitnet menor do que 400, 500 conto, né? Então, fora as outras questões, alimentação, transporte, educação, lazer, né, saúde, enfim. A pessoa trabalha geralmente por dinheiro, tá? Tem uns casos excepcionais. E aqui a questão é como que essa pessoa deve receber. Pessoal, a forma de pagamento mais comum é mediante depósito em conta, tá? Hoje em dia está acabando aqueles pagamentos que a empresa ia lá no banco, sacava 500 mil reais, 200 mil reais para chamar o pessoal na salinha para ir pagando. Tinha que contratar segurança, chamar a polícia para fazer acompanhamento, enfim. Eu mesmo já tive que participar de alguns saques aí que era até engraçado, né? Você tinha que enfiar dinheiro ali na meia, tinha que ir de meião, tinha que ser um negócio tudo bem disfarçado, enfim, era uma coisa de louco. Então, assim, por questão de segurança, né, o empregador ele tem que optar pela maneira mais segura. E o pagamento sendo feito em conta, pessoal, mesmo o empregado não assinando o contra-cheque, já está registrado ali o pagamento. Só que por segurança, para mostrar para o empregado que a empresa está sendo transparente com o que está sendo pago, ele assina um contra-cheque. Então, o contra-cheque ele tem lá a data do recebimento. E geralmente vem lá a data que foi pago e ele só confere lá a discriminação do que foi pago, né? Então, tem empregado que vai receber por hora, tem empregado que vai receber por quinzena, por mês, só comissão, só produção, só por tarefa. Enfim, pessoal, existem várias formas de você, como empregador, remunerar o seu empregado. Aí aqui já tem que ser uma questão administrativa. Qual a melhor forma? Né? Tem gente que me liga perguntando, vale a pena pagar comissão? Aí eu falo, depende, você realmente tem interesse que esse empregado seja mais motivado, porque uma coisa é você trabalhar, né, para receber um valor fixo e se você dar seu sangue lá, né, fazer de tudo, vai receber o valor fixo. Outra coisa é você ter uma variação de acordo com a sua produtividade, né? Então, eu particularmente sou a favor de sempre existir alguma variação de acordo com a produção, que eu acho que se o empregado pensar, né, mais à frente, ele vai querer produzir mais para ganhar mais. A ideia é essa, né? E a pior coisa do mundo é o empregado trabalhar desmotivado com o salário, né? Por que eu ganho essa mixaria aí? Nossa senhora, minha vida é ruim demais e tal. Pessoal, essa questão de valores de salário, eu acho que eu até expliquei isso em uma aula sobre o salário mínimo. É muito complicado, porque aqui vai depender exatamente da economia, né? Da oferta, da procura, da sua qualificação técnica, né? Tem gente que me fala, nossa, professor, advogado ganha tão mal no início de carreira, de 1.500 a 2.000 reais, não tem nada que vai falar que ele deve ganhar mais, não. Aí geralmente a gente fala, não tem lei prevendo o salário do advogado. Então, o que a maioria dos escritórios fazem? Eles colocam um salário baixo para conseguir pagar por mês e vai negociar com o cidadão o quê? Honorários, né? O que ele trazer para o escritório, o que ele trabalhar em cada ação, né? E aí já vem com o tempo essa remuneração, porque a pessoa tem que pensar no futuro. Às vezes ele pensa só no agora, né? E não tem como. E ficar, né, reclamando do empregador não adianta, porque quem está do lado de lá,
E ele já tem o quê? Nossa, se eu aumentar esse salário demais, eu não posso diminuir depois, porque aí eu vou estar fazendo uma alteração nula, né? Uma alteração que vai gerar aí um certo prejuízo a esse empregado. Então, o certo é eu colocar um salário baixo e ir, né, negociando com ele de forma variada, né, para ele sempre, né, se preocupar em produzir mais para que de fato ele seja feliz. A ideia é essa, tá bom, pessoal? Não tem um milagre para a pessoa já entrar e ganhar bem, não. A não ser que ela abra o próprio negócio aí, dê tudo certo e tal, né? Essa que é a diferença do empregado e do empregador. O empregador, ele assume os riscos, ele pode ganhar muito mais. Só que quando ele, né, vai para a lama, infelizmente é o nome dele que fica sujo, é o nome dele que vai responder por tudo ali depois, né, o nome da pessoa jurídica, mas acaba respingando na pessoa física também, tá bom? Então, pessoal, essas são as características, tá? Eu espero que vocês tenham entendido de forma clara aí. E no final eu coloquei um outro conceito aqui, que é do Maurício Godinho, tá? Esse aqui é um ministro lá do TST, e ele fala o seguinte, que o contrato de trabalho é o acordo de vontade, tácito ou expresso, pelo qual uma pessoa física coloca seu serviço à disposição de outra, a serem prestados com pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação. Pessoal, por que isso tem que ficar claro na cabeça de vocês? Tá? E a gente vai repetir muitas e muitas vezes. Porque quem trabalha sem carteira assinada, você tem que entender cada requisito desse. Você tem que colocar lá no seu caderninho lá os requisitos. E aí você vai perguntando para essa pessoa se ele tinha autonomia ou não, como que ele recebia, se ele podia mandar outra pessoa no lugar dele, como que era feito esses pagamentos, né, como que foi feita essa negociação, quantas vezes por semana ele ia nessa empresa, porque quando você enxerga isso e conversa com uma pessoa que trabalha de maneira informal, né, você enxerga um vínculo. Inclusive eu vou contar uma história para vocês que foi com essas conversas que eu assim, dei meus primeiros pulos na advocacia. Eu achei uma fonte de ouro aí em uma empresa uma vez que tinha umas 20 pessoas nessa situação. E eu só entrei com as ações depois que eu tinha certeza de todos os requisitos. Tá? E acabou que o Justiça do Trabalho reconheceu esses vínculos, tá? E no final deu tudo certo. A gente conseguiu né, ter a carteira, esse pessoal conseguiu ter suas carteiras de trabalho assinadas, eles receberam e foi muito bacana, né? Então você consegue formalizar esse contrato informal que já existe, né? Que foi feito ali tudo de maneira verbal, mas que a relação existia de emprego, ela só não tinha sido formalizada. E isso para o empregador, pessoal, acaba se tornando muito mais oneroso, porque ele vai pagar multas perante o INSS, ele vai responder processo administrativo perante o Ministério do Trabalho, né? Ele vai ter que pagar algumas multas que ele não deveria pagar se ele tivesse essa situação toda formalizada. Mas aí é aquela história, né, pessoal? Se ele assumiu esse risco, eu não sei se ele sabia ou não, mas a ideia é, né, tomem cuidado com esses tipos de relação, né? Tem muitos casos aí que vão parar na Justiça do Trabalho que as pessoas são amigas, né, convivem juntas ali no dia a dia, mas depois que acontece qualquer intriga ali entre as partes, vira ação judicial, tá? Inclusive eu já vi casos até de esposa querer colocar o ex-marido no polo passivo de uma ação trabalhista porque eles já tinham se divorciados e tal, né? Eu acabei não querendo entrar nessa briga de marido e mulher, mas eu conversei com ela há pouco tempo e eu comecei a perceber que o vínculo existia, mas aí eu fiquei com certo receio, preferi dispensar um caso desse, mas a gente vê de tudo, pessoal, irmão contra irmão, né? Primo contra primo, aquele amigão que era o gerente da empresa, depois vai lá e coloca, então isso acaba virando, na verdade, uma briga, né, na Justiça do Trabalho e costuma ir até o fim, viu, pessoal? É difícil fazer acordo nesse tipo de ação, porque quando chega lá na audiência, né, o advogado vai querer muita grana
E a empresa vai querer, nossa, não é possível que você está fazendo isso comigo, aceita, né, 10% que você está pedindo aí, vamos encerrar isso. E aí é aquela história, vai ser 8 ou 80. Porque se faltar um dos requisitos aqui para configuração do vínculo empregatício, esse empregado ele já não vai ter esse direito reconhecido. Além disso, vai gerar uma sucumbência, né? O outro advogado vai ter um direito de cobrar honorários dessa parte que perdeu esse pedido na justiça. Então, por isso que é muito importante a gente analisar as provas, né, os documentos que ele tem, a forma que ele recebia e tudo, né? Porque mesmo sem carteira assinada, né, a gente às vezes consegue reconhecer esse vínculo trabalhista, tá bom? Pessoal, sobre o contrato de trabalho, tá? Deixa eu